Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais um Protagonistas, muito animado para começar mais um programa. Sempre fico com muita saudade de vocês, de conversar com os meus convidados. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial. Mas antes eu quero conversar um pouquinho com a Renata. Rê, chega aí, que eu estou com saudade de você também. Como é que foi sua semana? Tudo bem? Oi, Hugo, tudo certo? A semana foi boa, fui pra casa de praia, relaxar um pouquinho. Ah, que delícia, coisa boa, né? Se fui pobre, não me lembro, né? Que Bem isso. gostoso. Não teve gravação então essa semana? Eu tô curioso para Não, saber daquelas gravações lá, hein? Não vai sair? Quando é que sai isso daí? então, o Henry Cromack, né, que é o diretor da série, tá fazendo já alguns spoilers assim no Instagram dele, nos Opa! stories. E logo logo a gente vai lançando o pré-lançamento. Mas aí eu vou avisando tudo aqui pra vocês ficarem Beleza. ligados. Vai ser tudo lá Aliás, pelo Instagram. O Henry vai ser um dos nossos entrevistados futuramente, hein? Logo, logo vocês vão conhecer Hã? ele também. Sim. Beleza, então, vamos começar o programa. Qualquer coisa eu te chamo, tá, Rê? Brigadão, viu? Tá bom, vamos lá, que eu tô ansiosa pro programa de hoje, que vai ser um pouquinho Vai, diferente, né? vai ter um formato diferente hoje. Pessoal, hoje eu vou conversar com uma pessoa muito legal, que é o Lucas João. Ele tem uma página no Instagram sobre viver de cinema. Ele fala sobre várias dicas, curiosidades, então vai ser bem interessante. Beleza, Rê? Então Quando vamos for a lá, hora, eu te beleza. chamo. Tá bom. Beleza, obrigado. Beijão. É, gente, para quem quer viver de cinema, essa entrevista vai ser muito, muito interessante, tá? O Luca, ele é diretor, preparador de elenco, preparador de atores e ator também. Eu conheci ele quando eu estava nas gravações do filme Fátia, que tem lá na Actoro Play. Para quem não conhece, a Actoro Play é o nosso streaming da Actoro. Lá tem vários filmes independentes, os filmes que foram feitos pelos alunos, os TCCs da galera, e o Fátia está lá. E o Luca estava lá ajudando a gente na direção do filme, na preparação, na parte de fotografia, de edição de som, então estava dando aquela força lá maravilhosa para a gente. Eu conheci ele lá, e aí depois eu comecei a seguir ele nas redes sociais e vi o trabalho maravilhoso que ele está desempenhando lá no Instagram, falando sobre cinema. Bom, eu não vou dar mais spoiler, eu vou chamar ele para vir aqui conversar comigo. Luca, pode chegar, meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo. Obrigado pela apresentação. Muito feliz de estar aqui com vocês e pronto para dar a entrevista que vocês precisarem, que vocês quiserem, e para ajudar a galera a tentar ver cinema. Beleza, que legal, Luca. Eu fico feliz de você ter aceitado participar do programa. É muito legal que a gente tem uma gama de pessoas aqui, né? Vários atores, né? Pessoas que cantam, atores que trabalham com dublagem, né? A gente entrevistou na semana passada a Yaná, ela falou sobre dublagem, sobre locução, e agora você trazendo toda essa bagagem aí com direção, sobre preparação de atores, então vai ser um papo bem legal, e eu quero que as pessoas te conheçam também. Luca, queria começar perguntando, da onde você é? Tá? Bem, primeiro, meu nome é Lucas João, eu sou de Guarulhos, São Paulo, fui criado lá até 2015. E aí, no começo de 2015, eu me mudei aqui para Florianópolis para fazer faculdade de cinema. E aí, me formei em 2018 e desde então estou aqui vivendo de cinema. Ah, que legal, coisa boa. Eu também sou de São Paulo, não sou de São Paulo, a cidade de São Paulo, mas eu sou do interior, Ribeirão Preto. Também vim para Florianópolis para buscar mais qualidade nos meus dias, né? Buscar uma vida nova, uma coisa que fizesse mais sentido. Acho que você também deve ter ido exatamente por essa área também aí, né? Sim, foi exatamente isso. Exatamente isso que eu vim fazer aqui. Ô, Luca, deixa eu te perguntar uma coisa. Da onde surgiu essa ideia de você trabalhar com cinema? Assim, você começou seus dias assim, antes você teve alguém que te apresentou para arte, para cinema, para música, alguma referência? Porque normalmente a gente tem algumas pessoas que fazem parte
da nossa vida, que fizeram parte do nosso passado, que plantaram algumas sementes, né? Ou por apresentar uma música quando a gente era pequeno, ou por apresentar um filme, ou fazer a gente ler um livro, uma leitura que faz a gente abrir um pouco a cabeça e dar aquela, né, o mosquitinho da arte picar a gente, assim. Você teve alguma pessoa que foi encarregada, assim, de te despertar esse interesse pela arte desde cedo? Eu acho que a primeira pessoa que colocou essa sementinha da arte para mim foi a minha mãe. Ela é cabeleireira e os dias de folga dela são domingo e segunda. Então, domingo era o dia da família toda junta e segunda era o dia que a gente tinha para ficar junto, eu, ela e minha irmã. E aí, o que a gente tinha de passeio para fazer era ir no cinema. Então, eu lembro de ir no cinema desde muito pequeno, toda segunda-feira de tarde. E eu lembro que eu fui antes disso, mas o primeiro filme que eu lembro de ver no cinema foi Rei Leão. Ai, que E delícia. tem um dos meus filmes favoritos até hoje. E foi o que, assim, desde pequeno vendo isso, indo para o cinema, então já tinha essa coisa do cinema como um evento, do cinema como uma coisa de lazer, o cinema como uma coisa gostosa que eu adorava fazer. E aí veio a parte da minha família em si mesmo, porque depois que a gente foi crescendo, meus pais, a gente não tinha muito costume de ir em teatro, por exemplo, de fazer passeios, sei lá, tipo para parques, fazer esporte junto, mas a gente tinha muito a, a ideia de ir no cinema juntos. Esse era o nosso passeio em família. Então, começou com minha mãe, a gente indo nós três, eu, ela e minha irmã, e depois passou para um programa de família mesmo, com meu pai. A gente ia de domingo, às vezes no meio de semana, quando era mais barato. Então, acredito que minha mãe e minha família sejam as pessoas que tenham colocado essa semente do cinema na minha cabeça, e também essa coisa de ser uma coisa de hobby, de ser uma coisa gostosa, de ser uma coisa boa de se fazer. Então, quando eu estava na escola, e pensava em fazer alguma coisa, eu não tinha ideia de que eu poderia viver de cinema, não tinha ideia de que eu poderia fazer uma faculdade de cinema, não tinha nem conhecimento sobre isso. E, e aí, quando eu descobri que tinha uma faculdade de cinema, por exemplo, que eu poderia fazer uma faculdade de cinema, eu já não tinha mais. Meu pai queria que eu fizesse engenharia, então eu já tinha meio que lutado para não fazer engenharia, tinha meio que chegado em publicidade como meio termo. E eu falei, então nem vou atrás desse negócio de cinema, isso é só um hobby, não sei o quê. E aí entrei em publicidade, e quando eu estava fazendo publicidade, eu tive uma aula de teoria da comunicação 1, teoria da comunicação 2, e nessa aula a gente estudou muito semiótica, os significados das coisas que a gente pode dar em diversas coisas na arte. E o professor que me dava essa aula, que era o João Carlos Gonçalves, ele usava muito filme. E aí, quando eu vi que ele estava dando vários significados para o filme, e que ele tinha estudado cinema, e que ele estava vivendo de cinema, mesmo que ele não fosse um cineasta, ele estava ganhando dinheiro com o cinema, eu falei, não, eu preciso fazer cinema. Que legal isso que você falou, né? Porque, assim, a gente normalmente nas segundas-feiras só começa regime, né? Coloca aquelas pessoas de fazer segunda-feira, segunda-feira o dia é tão ruim, né? E as suas segundas-feiras era um estímulo para a arte, né? Ia no cinema, uma coisa tão gostosa, né? E perceber também que como que o cinema é importante, como que une, né, a família. Era o passatempo da sua família, né? Era o momento que vocês tinham de ficar juntos, né? Olha o peso que tem, né, do cinema. Normalmente as pessoas elas não param para pensar na importância que tem os filmes, na importância que tem de você ir conhecer uma história nova, ver um filme novo, ter a experiência, né, sensorial do cinema, que é a coisa mais gostosa, né? Muita gente deve estar com saudade de cinema agora, né, Luca? Sim, nossa, eu fico falando para minha noiva, e o que eu mais quero fazer, o que eu sinto mais falta é de ir no cinema, e a gente não está indo por conta da pandemia, mas eu falo, acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é ir ao cinema, assim, sem culpa nenhuma. Tomamos a vacina, vamos ao cinema, por favor. Que legal, Lucas. Você falou aí sobre uma trajetória e até você chegar realmente tomar a decisão de
estudar cinema, né? Você passa, eu acho que muita gente passa por isso, né? De começar a carreira meio que sem saber direito o que realmente vai fazer a gente feliz. É muito difícil a gente escolher logo cedo uma carreira que encaixe com o que a gente busca para a vida inteira, né? E você começou a fazer publicidade, foi isso? Você começou a fazer uma outra faculdade antes? Não, foi isso mesmo. É o que eu falei, meu pai ele tinha vontade que eu fosse engenheiro, e eu já tinha certeza que não queria ser engenheiro desde novo, assim. E aí eu fui vendo as possibilidades que tinham de trabalho, de faculdade para fazer, e publicidade foi uma que eu pensei assim, entrou uma parte de marketing, negócios, que meu pai gostava, e entrou na parte de criatividade e vídeo, que também tem na publicidade, então eu pensei, esse é um bom meio termo, né? Só que quando eu estava lá, primeiro, assim, eu gostava da parte de marketing até, não era a minha parte favorita, mas era uma parte ok, e eu gostava muito da parte de criatividade, semiótica, de fotografia, e acabou que eu fui picado por esse, assim, eu já era apaixonado por cinema, né? Mas aí eu vi as pessoas ganhando dinheiro com isso, que eu falei, mesmo que elas não fossem cineastas, elas estavam ganhando dinheiro com ensinando cinema, por exemplo. Então eu pensei, não, isso é muito possível de fazer. E aí foi muito difícil eu continuar fazendo publicidade, sabendo que eu poderia fazer alguma coisa que eu amava. E ganhar dinheiro também junto, né? Exatamente. Só que o que aconteceu? Eu não tinha coragem mesmo eu sabendo o que eu queria fazer, eu não tinha coragem de ir para a área do cinema. E quando eu larguei a publicidade para tentar fazer uma outra faculdade, eu fui tentar fazer marketing direto, porque eu pensei, entre a parte de cinema e a parte de marketing, que são as que eu mais gosto, marketing é mais fácil para eu conseguir entrar numa faculdade pública. Aí eu tento entrar nessa faculdade pública, se eu conseguir, eu sei que eu vou conseguir ganhar dinheiro com marketing e depois eu pago a minha faculdade de cinema. E esse era o meu plano. E foi até engraçado que quando eu entrei na faculdade de marketing, na primeira semana, meu professor, ele perguntou quem aqui realmente queria fazer marketing e não publicidade. E acho que só eu levantei a mão. E aí ele perguntou, então, mas por que você queria fazer marketing? Eu falei, eu queria fazer marketing para ganhar dinheiro para estudar cinema. Nossa, que coisa. Sim. E funcionou? Seu esquema funcionou? Tá ouvindo? Eu acho que eu travei. Voltou. Então, não funcionou, não. Fiz um super plano, mas ele não deu certo. Eu fiquei 4 anos trabalhando em marketing. Não, trabalhando não, estudando marketing, e nesse meio tempo eu arrumei estágio, arrumei trabalho. E no fim das contas, eu não tinha saco para estudar marketing, eu estava muito cansado do trabalho, de precisar ganhar dinheiro para pagar minhas contas, para ajudar, para tentar não ser um estorvo dentro de casa também, com custo, né? Uhum. E aí, no fim das contas, eu não tinha muita energia para ir atrás de tentar trabalhar com cinema, ou de tentar estudar cinema enquanto eu estudava marketing. Fazer E aí, algo que eu não gostava, te consumia muito, né? me consumia muito. E o que eu fazia é que eu ia trabalhar, e aí eu trabalhava o dia inteiro, e eu sempre levei o trabalho muito a sério, então eu ia bem nos trabalhos, eu, tipo, evoluía, eu era promovido e tudo, só que, porque eu levava muito a sério, porque eu aprendi isso com os meus pais, assim, que enquanto eu tô trabalhando, eu tenho que levar muito a sério o lugar que eu tô, valorizar o lugar que eu tô, mesmo que eu não fosse feliz no lugar. E então, e aí eu ia pegando mais carga de trabalho, e eu ficava muito cansado para ir para a faculdade, e aí no fim das contas, ou eu ia para a faculdade para dormir no carro, ou eu dormia na aula, ou às vezes eu nem ia para a faculdade, e o que eu fazia? Eu ia para o cinema para matar o tempo, para poder chegar em casa e falar para os meus pais que eu tinha ido para a faculdade, mas na verdade eu só estava matando o tempo fazendo o que eu amava mesmo, que era ir ao cinema, por exemplo. Você estava sobrevivendo na faculdade, né? Exatamente, era isso aí.
Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Muito legal você falar isso, Luca, porque a gente às vezes acha que tem que seguir uma receitinha de bolo para ser feliz, né? E às vezes não é nem culpa da nossa família, não, porque a gente não sabe direito o que tem que fazer para ser feliz. É uma constante busca, né? A gente ainda está nessa busca. Acho que quando a gente chega lá, a gente percebe que a gente ainda precisa chegar em outros lugares ainda, né? Então nunca vamos chegar lá, realmente lá. A gente vai estar sempre buscando algo. Sim. E realmente fazer algo que não gosta. Realmente é complicado, viu? Eu também passei por isso. Eu imagino como você deve ter sofrido aí, né? Que bom que você resolveu, né? Chega, senão eu vou, né, acabar me matando, vou matar as pessoas do meu lado também, porque a gente acaba descontando nas pessoas próximas as nossas frustrações, né? E acaba virando uma bola de neve assim, né? E agora, vamos falar então da parte boa da história. Quando você chegou, mudou aqui para Floripa e decidiu fazer cinema. Você fez aqui na UFSC? Sim, eu fiz aqui na UFSC. E aí foi isso mesmo que você tinha falado. Parece que a gente vai sobrevivendo e nosso corpo, nossa mente vai tendo atalhos para fazer com que a gente pare de fazer o que a gente não goste e, tipo, nos dê uma pausa ou, tipo, acorda para a vida, vai fazer o que você ama, não sei o que. Isso aconteceu comigo. Eu estava vivendo esse pesadelo, assim, de certa forma, interno, porque era aquela coisa de eu sobreviver durante 5 dias e viver durante 2, que era o final de semana. A hora que chegava domingo, eu estava depressivo, que estava Sim. começando a semana de novo. E aí eu tive uma crise de estresse, fui para o hospital, meus pais foram comigo, e aí eu tive um médico abençoado lá que chamou minha mãe. Eu passei o dia no hospital fazendo exame, porque eu estava com diversos sintomas de coisas diferentes, tipo febre, vômito, diarreia, um monte de coisa ruim. Você entrou em colapso, né? Exatamente. E aí ele chegou, o médico, me chamou e falou: "Ó, vou chamar sua mãe também, que acho que é importante ela ouvir". Aí eu achei estranho, mas aí ele pegou e falou: "Ó, a verdade é que seu filho, ele é triste. Por isso o que o corpo dele fez hoje foi uma válvula de escape para ele não ter que trabalhar, para ele não fazer de novo uma coisa que ele odeia. Então, se Nossa, você..." que médico que apareceu na sua vida, hein, Luca? Nossa, hein, foi uma Que abençoada. legal, cara. Nossa, que legal. E aí foi bom ele ter chamado a minha mãe, porque a minha mãe ouviu, e aí ele falou assim: "Eu não sei se vocês têm condições, se você precisa que seu filho trabalhe ou não, se vocês podem ajudar ele nesse aspecto, mas se vocês puderem, tipo, tentem ajudar, porque ele tá com o nível de estresse de um pai de família de 60 anos de idade que precisa trazer comida para casa, entendeu?" Muita Então, pressão na cabeça, né? sim, com certeza. E aí eles ouviram, então eu eu perguntei para eles se eu podia sair do emprego, eles falaram que eu poderia. E aí o que eu fiz foi que eu basicamente comi os livros de cursinho, comi as aulas de cursinho online grátis que eu achei, estudei durante 2 meses e pouco, 9 horas por dia, todos os dias, para tentar fazer uma faculdade pública, porque eu não tinha condição de pagar a outra e meus pais não iriam pagar. Então, para eu não voltar a fazer marketing, para eu não voltar a trabalhar no que eu queria, eu me dediquei muito. E aí eu consegui passar na UFSC. E aí eu mudei para cá em 2015 para fazer cinema em Florianópolis, aqui na Ah, Universidade Federal de Santa Catarina. que coisa boa. Você deu até um sorriso na hora que você falou. Nossa, assim, não tem como. Eu lembro, me vem só coisa boa, assim, desse momento, assim. Cara, que coisa Só boa. aquela coisa de esperança, sabe? Tipo, nossa, eu tô fazendo o que eu amo agora, finalmente, sabe? Encontrou a luz no fim do túnel, né? Sim, exato. E como é que foi quando você chegou aqui na faculdade? Assim, você teve... Era o que você esperava, o curso de cinema? Foi muito mais difícil do que você esperava? Foi mais fácil? Como é que foi esse processo da faculdade, assim, de fazer cinema, né, aqui em Florianópolis, assim? Então, eu acho que tem umas coisas que funcionam, que assim, que acontecem, sei lá, o motivo do tempo delas acontecerem, mas eu acho que o fato de eu ter iniciado a faculdade um pouco mais velho, depois de eu ter feito outras 2 faculdades que me decepcionaram, de eu ter trabalhado em lugares que eu não gostava,
e de eu saber que em todos esses lugares sempre tinha alguma coisa que era melhor e uma coisa que era mais difícil e pior. Quando eu vim fazer a faculdade, mesmo sabendo que era a faculdade dos meus sonhos e que eu queria fazer, eu sabia que nem tudo ia ser perfeito. Então foi bom eu ter chegado mais velho com esse nível de maturidade a mais para eu saber que tipo, tá tudo bem se que não vai ser uma decepção se eu não gostar de alguma coisa da faculdade, que não vai ser uma decepção se eu estiver fazendo algo dentro da faculdade que não é exatamente aquilo que eu tinha imaginado, porque eu já tinha vivido coisas parecidas, só que assim, tudo que eu estudava dentro da faculdade era tão melhor do que as outras coisas que eu estudava nas outras faculdades que eu fazia, que até as coisas que eu achava mais chatas, seria o que eu acharia mais legal das outras faculdades, sabe? Então, foi maravilhoso, assim. Foi, tipo, não tive dificuldades. Foi uma coisa muito... Chega a ser até meio bizarro, porque quando eu fazia marketing, a minha média, ela era, tipo, 3 de 10. E quando eu terminei a faculdade, minha média foi 9,16 aqui na UFSC. Então, tipo, era eu olhar para as minhas notas e eu ver 10, 10, 9,5, 8, 9, 9,5, e eu pensava nas minhas notas de marketing, quando eu tirava um 5, eu estava comemorando, entendeu? Porque, tipo, foi muito difícil tirar aqueles 5. Tirar esse 10 não quer dizer que ele não foi, que ele foi fácil, mas foi muito mais tranquilo, entendeu? É mais gostoso, né? Ô, Luca, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi então na faculdade de cinema que o Luca passou a se ver como diretor de atores, de preparador de atores? Foi nesse momento que você percebeu que você queria ser diretor? Então, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha ideia que eu queria ser diretor. Não tinha ideia exatamente o que um diretor fazia, mas eu sabia o que eu queria fazer. Já tinha estudado um pouco, mas nem se compara. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não sabia nada de direção, não sabia nada de cinema, por trás do cinema. Mas foi tão gostoso aprender tudo e eu não sei, eu só sentia que eu era um diretor e que era isso que eu queria fazer. E quando eu tive as oportunidades de dirigir os primeiros curtas, de dirigir nas aulas que tinham de cinema, eu sempre me voluntariava. Eu ficava naquela, acho que eu aproveitava, sabe? O pessoal perguntava: alguém quer ser diretor? E aí o pessoal ficava naquele meio tímido, meio, não Uhum. sei, eu quero, e toda hora que E você falavam, estava assim eu já, quero, né? eu quero, eu quero. Exatamente. Não, eu quero, eu quero. Tipo, aquela coisa de, tipo, eu já não tenho mais vergonha, eu já passei por as coisas que eu não quero fazer. Tipo, mesmo que seja difícil, eu tenho certeza que eu vou dar um jeito, porque eu amo fazer isso. Tipo, eu amo o que eu estou vivendo aqui, então eu vou dar um jeito. E aí, o que você falou de direção de atores, de preparação de atores, essa parte surgiu quando eu comecei a fazer as minhas primeiras direções. Eu dirigi, se eu não me engano, tinham sido 3 filmes e eu tinha, na verdade, foram mais do que isso, tipo, até eu realmente virar um preparador de ator, um diretor de atores, um preparador de atores, mas acho que eu tinha, no momento que eu decidi que eu precisava me especializar em direção de atores, eu já tinha dirigido 3 filmes. E foi nesse processo de eu ver a minha evolução nesses 3 filmes, tecnicamente, que a fotografia tinha melhorado, que o som tinha melhorado, que a maneira de eu contar a história tinha melhorado, mas a atuação dos atores não tinha melhorado e eu não sabia como. Assim, até tinha melhorado, mas não era o tanto que eu gostaria que tivesse melhorado nesse tempo. Então eu falei, eu preciso me especializar, eu preciso achar uma maneira de eu aprender a falar com os atores, porque o papel de um diretor é você não precisa ser bom em nada, mas você precisa entender um pouco de tudo. Você precisa entender de fotografia, você precisa entender de som, você precisa entender de edição e você precisa entender de atuação, para você poder comunicar exatamente como você imagina o Falar a filme que mesma língua, né? exatamente, para você saber dizer e pedir para eles o que você quer que eles façam e que saia da maneira que você imaginou. Só que para isso acontecer, você tem que falar a mesma língua, exatamente isso que você disse. Então,
eu não sabia falar a língua dos atores, eu não sabia como fazer isso. E eu fui atrás de curso de direção de atores, só que eu não conhecia. E eu não achei nenhum. E eu falei, então a única maneira que eu De vou... preparação de atores, né? Você quer dizer? Exatamente. Então a única maneira que eu vou conseguir me comunicar melhor com os atores é sendo um ator. Que aí eu vou entender o que eles passam e eu vou saber o que eu passo como diretor e eu vou conseguir juntar essas coisas, entendeu? E Muito aí, bom. E aí surgiu a Kitoro. exatamente, foi aí que eu fui atrás da Actoro. Eu tinha tido, na minha primeira semana de aula, quando eu entrei na UFSC, eu tive uma palestra com o Gringo, é, que ele foi levado lá para falar de direção de atores, e eu já adorei. Só que eu falei, vou esperar, né? Vou ver, às vezes vai ter alguma matéria na faculdade que tem a ver com direção de atores, e no final não teve. E aí, no fim do meu segundo ano, eu falei, não, eu preciso, e eu lembrei do Gringo, eu falei, não, eu preciso ir ter aula com aquele cara lá, porque ele era bom, ele era bom. Ai, que bom. E aí você entrou na Kitoro, você teve uma vivência no teatro, no audiovisual. Como é que foi essa experiência para você? Você tirou de letras, teve dificuldade? Você é uma pessoa mais tímida? Foi difícil você se soltar um pouco mais? Como é que foi essa experiência, né, de se tornar um ator? Não, foi uma das experiências mais difíceis que eu tive, assim, porque era muito fora da minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa que, para quem me conhece, para quem é meu amigo, para quem tem intimidade comigo, eu sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa que fala, que sente liberdade de dar conselho, de brincar, de fazer piada. Mas sempre quando eu estou num primeiro momento onde eu não conheço as pessoas, onde eu não sei onde eu estou pisando, com quem eu estou lidando, eu tenho um caráter mais observador, mais quieto, mais tranquilo, assim, sempre tento ser muito educado, mas assim, eu estava entrando num lugar onde eu não conhecia ninguém, em uma função que eu, assim, não tinha vontade de ser ator, eu tinha vontade de ser diretor de atores, então, tipo, eu também tinha uma certa resistência, sabe, tipo, esse bando de louco aqui, sabe, tipo, pulando, gritando e não sei o quê, e eu falando, ai meu Deus, será que é isso? Nas minhas primeiras, acho que durante as minhas primeiras 6 semanas, eu acho que eu faltei umas 3 vezes, assim, porque eu falei, meu, isso não é para mim, eu acho que eu vou achar uma outra maneira. E aí eu via meus filmes, eu falava, não, eu preciso fazer isso, porque eu preciso melhorar a direção de atores. Aí eu tomava coragem e ia. Teve um dia que eu lembro que eu fui e não entrei, porque eu falei, eu não quero passar por aquilo de novo, essa coisa De ter que se soltar mesmo, né? Você eu tem ter que que me soltar se livrar das amarras, né? exatamente na frente de pessoas que eu não conhecia, que eu não me sentia à vontade. E a gente se sente meio cético, né? Sim. Com os ensinamentos, porque a gente fala, por que a gente está fazendo isso, sabe? Tipo, eu não Que eu tô entendo. fingindo que eu sou um macaco ou um leão, né? Exatamente. E na frente de pessoas que não me conhecem, que vão rir de mim, sabe? Que vão me julgar. E aí, em um momento, eu falei, meu, se eu quero melhorar a minha direção de atores, eu preciso me tornar um ator, eu preciso entender. E aí foi o momento que eu me livrei, assim, né? Foi forçado, foi um trabalho, assim, mental mesmo, psicológico, mas eu falei, eu preciso ir. E aí, quando isso aconteceu, aí começou a fluir muito. E falando em fluir, teve vários personagens que devem ter passado aí durante a sua carreira, pelo menos durante o curso da Kitoro, principalmente, assim. Teve algum personagem que te marcou de alguma forma, assim, tanto pelo feedback das pessoas, né, da forma como, Luca, adorei o personagem que você interpretou, foi uma coisa bem real, não vi o Luca lá, né, e até também pela sua própria evolução como pessoa, porque a gente quando interpreta um personagem diferente da gente, né, a gente vê a vida de uma outra forma, e isso acaba modificando a gente também, a gente acaba sendo, né, vê a vida de outra forma, e a gente meio que encaixa isso de alguma forma na nossa vida também, a gente evolui ou se modifica. Teve algum personagem que você lembra que te marcou de alguma forma? Sim, o personagem que mais me marcou definitivamente foi o homem de negócios da peça do Pequeno Príncipe que a gente apresentou.
Foi a nossa peça de conclusão do módulo de teatro. E para quem leu O Pequeno Príncipe, conhece o Homem de Negócios, ele é um homem, vamos dizer assim, que ele é um homem frio, sem escrúpulos, que pensa somente nele, que é egoísta, que só pensa em dinheiro, que não olha para as outras pessoas. E eu fui incumbido de ser esse personagem. E para mim era uma coisa relativamente difícil, porque essa pessoa, esse personagem, ele é basicamente o oposto do que eu sou. E, e eu falei, bem, tá aí, esse é o meu desafio, isso que eu vou ter que fazer. E aí foi muito legal eu terminar a peça, as 5 apresentações que a gente fez, e nessas 5 apresentações, depois das apresentações, as pessoas vinham falar comigo, nossa, ficou muito legal o seu personagem, muito legal a voz que você fez, muito legal o que você deu de entonação, muito massa, eu senti mesmo que ele era uma pessoa ruim, que ele era uma pessoa maldosa, e você é uma pessoa tão legal, tão simpática, tipo, está sempre sorrindo, então realmente você conseguiu passar, incorporar o personagem que você se propôs a incorporar e representar o personagem que você se propôs a representar e foi muito bom, assim. Então acho que foi o personagem que me deu, que entrou mais em mim, assim, que eu tenho mais lembranças, boas lembranças. O que você aprendeu com ele, assim? O que o Luca aprendeu com o homem de negócios? Porque, assim, você estava quase se tornando um homem de negócios, né? Você se livrou disso, e aí o personagem que mais te marcou foi justamente o homem de negócios. O que isso, quando você para para pensar, o que isso fez você aprender, assim? Eu aprendi foi engraçado, porque foi eu viver algo que eu estava vivendo antes, né? Só que eu não gostava. E foi legal eu ter interpretado esse personagem em um momento que eu estava feliz, que eu já não tinha, eu nunca tive raiva daquela pessoa que decidiu escolher publicidade, daquela pessoa que não teve coragem de fazer cinema e foi fazer marketing. Na verdade, aquela pessoa sou eu, madura, né? Mais evoluída. E eu não sei o que seria de mim hoje se não fosse aquelas pessoas. Então, o Homem de Negócios foi um flashback, assim, na minha vida, mas vivido com carinho, assim, vivido, tipo, olha, Foi tipo uma tipo, despedida. exatamente. Então, foi muito bom. Foi uma sensação muito gostosa de, tipo, revisitar aquilo, só que em um lugar que eu já estava bem, que eu já estava melhor. Que bom, eu fico feliz por isso. Luca, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vai minha curiosidade agora, tá? A gente Bom, assiste filmes, séries, várias coisas, tanto por buscar referências, até eu, principalmente para o trabalho de ator, para buscar referências, para eu conseguir pegar nuances, formas de falar, formas de se movimentar, né, registrar isso tudo. Eu acabo assistindo bastante filme por conta disso. E também porque eu gosto. A minha sim. curiosidade é, o que você assiste tanto para buscar, né, as referências que a gente tanto precisa para a nossa profissão, para a sua como diretor, como preparador de atores, né? E também quais os filmes ou séries que você assiste só por entretenimento, quando ninguém está vendo, sem precisar pensar muito, só para se divertir. A minha curiosidade é essa, o que você assiste, né, tanto profissionalmente também como para distrair? Você é uma pessoa de séries ou você é mais de filme? O que você costuma ver? Bem, eu tenho as minhas referências mais fortes, assim, eu não tenho como não falar do Darren Aronofsky, que é um diretor que fez Mother, que fez Pi, que fez Cisne Negro, mas o filme dele que me fez basicamente olhar para o cinema como uma forma de trabalho, como uma forma de arte, foi Hacking para um Sonho. Esse filme, meu Deus do céu, gente. Esse filme é muito bom. Exatamente. Esse filme é muito bom Ai, e basicamente ele é o motivo de eu estudar cinema, porque quando eu estava na faculdade de publicidade, eu tive aula de teoria da comunicação, eu tive
uma análise semiótica desse filme. Ah, que legal. E eu fiquei tão encantado que esse filme se tornou um dos meus filmes favoritos, se não meu favorito. E apesar dele ser muito denso, muito intenso, muito triste, Ele é indigesto também, ele é né? indigesto, totalmente indigesto, assim. E eu vejo e revejo e fico encantado toda vez que eu vejo e revejo e falo, esse filme é uma obra de arte, sabe? E tanto na parte da direção, quanto da fotografia, dos atores, os atores estão sensacionais, todos eles estão sensacionais. Todos. Até para quem conhece, por exemplo, As Branquelas, o Marlon Wayans, ele tá nesse filme e ele faz um papel Tá. de drama e ele tá super incrível. Então, se quiserem ver uma referência diferente dele, tá aí. Mas fiquei tão encantado por esse filme que quando eu estava na faculdade eu basicamente fiz um trabalho sobre fotografia sobre esse filme, fiz um trabalho sobre som sobre esse filme, fiz um trabalho de direção sobre esse filme e fiz um trabalho de edição sobre esse filme. Então eu basicamente Decupou tudo. exato, eu poderia ter pegado todos esses trabalhos juntados e feito um TCC só de Sobre o REC. Requiem para um sonho. Exatamente. Mas, bem, acho que ele é minha referência principal, mas existem outras. Eu amo Cidade de Deus e os filmes do Fernando Meirelles. Eu amo, eu amo os filmes do Spielberg, porque apesar deles serem de uma maneira, eles são mais clássicos na maneira de contar, de decupagem, de fotografia, mas eles são o perfeito bem feito, assim, o simples bem feito, sabe? E lógico, Uhum. quando a gente vê que não é simples, né? Mas ele faz de uma forma que seja simples, que você veja e pareça que tudo seja invisível. E que agrada todos, gregos e troianos, né? Exatamente, ele sabe agradar todo mundo. E aí tem os outros, assim, tem um brasileiro muito bom que chama Afonso Poyar. Ele fez Dois Coelhos, ele fez Mais Forte que o Mundo, e ele fez aquela série da Globo, esqueci agora qual que é o nome, da plataforma de petróleo. A Ilha... A Ilha de Ferro. Ilha de Ferro, isso. Exatamente. Ele é muito bom, e ele tem uma história muito legal, porque ele também, que eu me identifico, que ele veio da publicidade, só que ele amava cinema. Aí, para ele fazer cinema, ele ganhou muito dinheiro com a publicidade para poder começar a fazer os filmes dele. E aí, quando ele fez o filme dele, foi um sucesso, e aí ele já conseguiu os patrocinadores. O segundo filme dele já foi com Anthony Hopkins. Então, ele é um super exemplo, assim, para mim. E tem o Guy Ritchie, que ele fez agora The Gentleman, que ele fez os dois Sherlock Holmes. O estilo de montagem dele é muito, muito bom, é muito rápido. Eu adoro filmes com montagens rápidas, apesar de eu gostar do Spielberg, que tem uma montagem mais lenta. Eu tenho muitas referências, assim. E acho que essas são as principais, mas eu acredito que toda vez que eu estou vendo um filme, já é um momento de entretenimento, mesmo que ele seja mais denso ou não. Mas quando eu quero relaxar de verdade, eu vejo Friends. Friends? Friends, eu vejo Friends. Eu já vi acho que umas 6, 7 vezes a série completa e eu amo. É o meu guilty pleasure, é o que eu faço para relaxar. Eu consigo. Porque quando eu estou vendo um filme, eu não consigo parar e fazer outra coisa, por exemplo. Eu não consigo ver um filme e conversar com a minha noiva. Eu não consigo ver um filme e cozinhar. Não, se eu estou vendo um filme, eu tenho que parar e ver o filme. E Friends Sim. é um que eu acho que por já ter visto tanto, já saber até as frases de cor, eu consigo cozinhar e deixar passando. E mesmo assim eu sofro, sabe? Não é uma coisa que às vezes eu até volto. Mas eu acho que é a série que eu assisto para relaxar, assim. Mas existem outras. Eu já passei por fase de How I Met Your Mother, Modern Family. Narcos eu já assisti umas 3 vezes também, que eu adoro a atuação do Wagner Moura. Você já assistiu This Is Us? Já assisti. E eu Tô choro apaixonado. em qualquer tipo de filme, qualquer tipo de série, seja comédia. Mas a This Is Us é basicamente, tipo,
O lugar para ser. chorar, você vai para chorar, né? Não, eu sempre carrego, eu fico com uma água junto, assim, porque eu dou uma Exatamente. desidratada, Você assim, tem que levar um né? paninho ali, um lencinho, É uma lindo água. demais, meu É muito Deus. bonito. Nossa, É é feito para real. chorar. É real, é feito para chorar. É feito para É. chorar. Eu curto um drama, sou bem suspeito para falar, né? Sim. Também, eu adoro, adoro. Mas Beleza, é então, verdade. Luca. Vamos fazer um joguinho de palavras, então? Vamos. Beleza, eu vou te falar algumas palavras, você pode falar outra palavra, ou o que vem na sua cabeça, tá? É bem livre. Tá bom. Um amor, Ana, minha noiva. medo, De não dar certo fé, no meu trabalho. saudade, Dos meus pais e da minha família em Guarulhos. um som, Ai, Johnny June, do filme do Walk the Line, do Joaquin Phoenix. Eu acho que esse é meu filme favorito de Guilty Pleasure, assim, tirando Hacking, eu acho que é o que eu vejo para chorar, para me divertir, é muito gostoso. um defeito, Procrastinador. uma qualidade, Quando tem que fazer, eu faço, mesmo que eu seja procrastinador. um ator, Joaquin Phoenix. uma atriz, Fernanda Montenegro. um diretor, Darren Aronofsky. cinema. Amor. Beleza. Bom, já que você falou que cinema é seu amor, que eu vou reservar esse final da nossa entrevista. A gente ainda tem acho que uns 15, 18 minutos, né? Mas eu reservei esse espaço, mais tempo, para a gente falar um pouco do trabalho que você desenvolve no Instagram. Né? Quando eu Legal. conheci você, eu não sabia que você tinha um trabalho tão desenvolvido no Instagram como você tem. Você passa muita informação sobre cinema, muita informação. Dicas, curiosidades, dificuldades, prazeres, e basicamente tudo que uma pessoa precisa saber se ela quiser viver de cinema. Da onde surgiu essa ideia de você criar um Instagram para falar sobre o cinema? Bem, surgiu, primeiro não, a ideia principal era fazer um canal do YouTube, que eu também tenho, mas eu acabo soltando mais vídeos no próprio canal do Instagram do que do YouTube, porque era algo que eu tinha muita pouca informação quando eu queria entender um pouco mais sobre direção de fotografia, direção de arte, técnico de som, e tudo o que essas funções faziam. Mas não só isso, eu também não entendia muito bem, por exemplo, como era o mercado de cinema, como eu poderia ganhar dinheiro no mercado de cinema, como ir à faculdade, quais eram as vantagens de eu estudar na faculdade e de eu não estudar numa faculdade. E esse tipo de informação eu não tive, nem enquanto eu estava fazendo faculdade de cinema, nem enquanto eu estava me preparando para o vestibular, quando eu pensava, eu vou fazer uma faculdade de cinema. Eu lembro que eu fiz um teste do guia de estudante, que me pergunta, que era um quiz, né? E perguntava várias coisas se, tipo, eu sabia exatamente como realmente era uma faculdade de cinema ou não. E eu lembro que eu fui bem nesse teste porque eu imaginei que a faculdade de cinema não ia ser exatamente como eu sonhava, porque eu já tinha vivido realidades mais duras, assim, de coisas que eu não gostava. Então, quando eu entrei na faculdade de cinema e realmente vi que não era exatamente tudo aquilo que eu imaginava que poderia ser, eu falei assim, tem muita pouca informação sobre esse curso, tem muita pouca informação sobre o que a gente faz. E tem muita pouca pessoas que se dedicam a fazer isso, assim. Eu vejo que as pessoas que elas trabalham com cinema hoje no Brasil, ou pelo menos aqui em Florianópolis, que é o lugar que eu estou mais focado, elas têm muita dificuldade de entrar nas bolhas de produção, das pessoas que realmente produzem, das pessoas que estão sempre produzindo, das pessoas que já estão inseridas no mercado. É muito difícil entrar nesse mercado porque é um mercado muito fechado, um mercado de muita indicação.
E aí eu quis mostrar já isso para as pessoas, para quando elas entrassem, elas se preparassem. E, tipo, já desde de cedo eu falando para elas assim, ó, você tem que se preocupar em aprender sobre cinema, você tem que se preocupar sobre a parte técnica, você tem que fazer, porque no fim das contas, se você não fizer, não vai adiantar nada. Só que você também tem que se envolver no mercado, você tem que ir atrás das pessoas, você tem que ser cara de pau e deixar seu currículo e mandar uma mensagem no Instagram e falar e fazer uma lista de todas as produtoras que tem na cidade para você. E eu já queria deixar todas essas informações bem claras para todo mundo que fosse entrar. Primeiro, porque essas informações não estavam claras para mim e eu queria facilitar a entrada dessas pessoas no mercado. Primeiro porque ia ser muito massa, tipo, se o mercado se tornasse maior, mais forte, e aí com mais pessoas o mercado tem mais gente trabalhando, tem mais projetos que podem vir para cá, porque o que acontece é que às vezes muitos projetos acabam não vindo pela própria falta de profissionais. Então eu queria eu quero fazer com que o mercado se torne mais forte, para que a gente tenha mais trabalho e que mais pessoas estejam melhor capacitadas e menos... o que eu senti muito na faculdade de cinema é que poucas pessoas tinham a mesma maturidade que eu e quando elas entravam, elas se decepcionavam. Elas chegavam muito vislumbradas, porque existe uma certa glamorização quando se fala de ator, de cinema, né, de filme, de audiovisual. As pessoas acham que elas vão chegar e vai ser aquela mil maravilhas, que os atores já vão, assim que sair da faculdade, vão sair famosos, né? Né? Os diretores já vão sair com 5 filmes para fazer, né? Já vão sair com um monte de oportunidade de trabalho, e a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, nenhuma faculdade é assim, né? E no Sim, cinema também não vai ser diferente, né? exatamente. Então, tipo, eu via as pessoas, às vezes eu via uns amigos, umas amigas que tinham, tipo, que eram super talentosos, que eram super esforçados, e aí eles começavam a não ter tanto estímulo na faculdade, tanto dos amigos quanto dos professores, às vezes até do mercado mesmo, pela dificuldade de arrumar um emprego, um estágio, alguma coisa assim, e eles desanimavam. E aí eu via isso, eu ficava muito triste, porque eu sabia que isso ia ser difícil para mim, só que, tipo, eu já estava preparado, acho que eu já tinha uma maturidade um pouco maior, e eu sentia que muitos deles não tinham. Então eu ficava triste, porque eu queria que eles continuassem estimulados. E, na verdade, o que eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso, foi uma quebra de expectativa muito alta. Então, o viver de cinema também é isso, é querer mostrar já desde o início como é que é, para as pessoas quando entrarem, saberem onde elas estão pisando, e já desde o início já se planejarem porque eu acho que isso faria muita diferença para mim, por exemplo, porque como eu tinha feito uma faculdade que eu não gostava da faculdade, quando eu cheguei aqui eu me dediquei totalmente à faculdade. E eu fui muito bem na faculdade, eu fiz muitas coisas na faculdade. Durante a faculdade eu fiz tipo 28 filmes. Uou, bastante, hein? Exato. E inclusive um longo. Olha, que bom. Então, A gente eu consegue ter acesso a essas produções? consegue depois, né, eu passo o site, pode ir no www.viverdecinema.com/portfólio e lá tem boa parte dessas produções. Opa, legal. E, e aí eu acabei não olhando para o mercado. Eu falei, eu vou me dedicar muito à faculdade, eu vou produzir muito, eu vou fazer um portfólio gigante. E aí, quando chegou na hora de eu sair da faculdade, eu falei, putz, e agora eu não conheço ninguém que está realmente trabalhando aqui. Tipo, eu conhecia, mas não era muita gente. E aí, para eu entrar no mercado, eu tive que fazer um super esforço, assim. Eu tive que ir atrás de todo mundo que tinha saído da faculdade que eu conhecia, que estava aqui em Florianópolis. Eu tinha feito alguns poucos trabalhos com pessoas fora da faculdade. Eu liguei para essas pessoas, fiz reunião. E, assim, até eu conseguir o meu primeiro trabalho como freelancer, como assistente de produção num longa, eu tive que ser indicado para o mesmo trabalho por 3 pessoas diferentes, para você ver como a bolha é É fechado. fechada. Então, eu me arrependo, não me arrependo, porque foi um aprendizado, mas assim, se eu tivesse a informação antes,
eu teria já me dedicado à faculdade, mas também já teria dedicado um tempo para trabalhar Fazer com uma pessoas. pesquisa, né? Exatamente, para tentar produzir tanto dentro da faculdade quanto fora da faculdade. Para quando eu saísse da faculdade, eu já tivesse inserido na bolha que produz, entendeu? Você produziu muito, mas você produziu também na sua própria bolha. Se for ver, na Exatamente. bolha da faculdade, da UFSC, né? Eu também sei que a Unisul também faz bastante Sim. produção, assim, né? E aí Sim, com a acabou própria ficando lá no professora Abril, também. né? Sim, exato. Exatamente. E isso, E aí a minha intenção no Viver de Cinema, então, é capacitar as pessoas para que elas saibam como fazer a parte técnica, como buscar informação da parte técnica, mas também que elas entendam como funciona o mercado, para que elas possam entender como é que elas vão fazer o filme delas e como elas vão conseguir viabilizar esse filme, como elas vão conseguir vender esse filme, como elas vão conseguir entrar numa produção que já está rolando, esse tipo de coisa. Então, o Verde Cinema é como se fosse uma plataforma para as pessoas saberem como é viver de cinema e para elas aprenderem a viver de cinema de uma maneira mais fácil do que eu tive que passar. com o pé no chão, basicamente, Exatamente, né? exatamente, com o pé no chão. Mas assim, e é o que eu falo, você tem que ter muita força de vontade, porque assim, todo mercado ele é difícil. A diferença do cinema é que ele é um mercado que ele não é tradicional, então é difícil você entender qual é o caminho dele. Mas depois que você entende, fica mais fácil você direcionar seu esforço. Tipo, quando a gente trabalha em marketing, ou não, sei lá, ou quando a gente faz uma faculdade de marketing, ou faz uma faculdade de advocacia, por exemplo, de direito, a gente sabe qual é o caminho. Uma a gente vai atrás de empresas para ser estagiário, outra a gente vai atrás de escritórios e fóruns para ser estagiário de direito. No cinema não existem muitas produtoras que pegam estagiários, não existem muitos canais de televisão, então você tem que, tá, mas e aí, como é que eu vou conseguir um emprego depois daqui? E aí é isso que eu tenho que mostrar, tipo, existem caminhos que eu só fui descobrir depois, e isso me fez ter um atraso, mas eu não quero que vocês tenham esse atraso. Então, conheçam esse caminho desde agora para que vocês possam direcionar essa força para vocês já saberem como o mercado funciona, para quando vocês saírem da faculdade vocês já estarem bem ou pelo menos se encaminhando já para um caminho que vá funcionar e que é válido já, validado. É muito bom isso, porque você faz sem querer nada em troca, né? Isso é muito bom. Isso é uma semente que você está plantando aí. E eu quero aproveitar e fazer uma última pergunta para você, tá? Sim, Que nós pode já fazer. estamos finalizando a nossa entrevista já. E é uma pergunta um pouco mais viagem, um pouco mais Uhum. pessoal, talvez. Sim. O que você, Luca, falaria para o Luca que ia toda segunda-feira assistir filme com a sua mãe, com a sua família? O que você falaria para o Luca criança agora, no momento que você está hoje? Eu falaria para ele aproveitar cada momento com a família, com a mãe, que isso vai fazer muita diferença para ele no futuro e que isso tá, foi basicamente a semente que foi plantada para ele fazer o que ele ama o resto da vida dele. Então, que ele aproveite cada momento com muito carinho. Acho que era isso que eu falaria para ele. Que bom, Luca. Senhoras e senhores, Lucas João, muito obrigado, Luca, pela presença aqui no programa, pelas inúmeras informações que você passou para a gente. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o Luca, sobre o trabalho que ele desenvolve, vai lá no Instagram Viver de Cinema, que vocês vão encontrar muitas dicas, né? Muito pé no chão, né? Muita coisa boa também, porque, né, cinema é uma coisa maravilhosa, o mundo do cinema é realmente para se sonhar, para se viver de uma forma intensa, e você passa isso por lá. Parabéns por toda a sua trajetória, por ter superado as dificuldades, por ter coragem para se redescobrir e por ter mais coragem ainda para passar
toda essa descoberta, todas essas informações que você passa para as pessoas. Parabéns por isso e muito obrigado pela entrevista. Eu adorei. Muito obrigado, Hugo. Adorei a entrevista, fiquei muito feliz e lisonjeado com o convite e adorei nossa conversa aqui. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado a vocês também que assistem a gente todo sábado nas redes sociais da Actoro, no YouTube da Actoro, no Facebook da Actoro. Você também da Urban TV, que está acompanhando a gente todo domingo. Muito obrigado. Sem vocês nada disso faz sentido. Sigam a gente nas redes sociais, sigam o Viver de Cinema e até o próximo programa. Quem será que eu vou entrevistar, hein? Só domingo que vem. Um beijo, pessoal, e até Beijo. semana que vem. Tchau, Luca! Tchau, tchau. Obrigado, Hugo. Tchau, tchau.